O meio atacante Danilo Santa Cruz fica 100% livre no mercado e a torcida do Goiás já começa a ficar naquela dúvida. Sem um camisa 10 contratado para essa sequência do ano, o meia paraguaio está aí à disposição no mundo da bola e, segundo o seu próprio empresário, em entrevista para a Rádio Bandeirantes, garantiu que se o Goiás ligasse naquele momento mesmo ali daquele todo o trabalho, da sua situação juntamente com o Rosário Central, se o Goiás voltasse atrás, firmaria esse novo contrato e agora, estando 100% de qualquer punição. Quero trazer aqui o que disse também o presidente alviverde, o Paulo Rogério Pinheiro, e as consequências. Será que o Goiás tem algum tipo de perigo dentro dessa história? Quero conversar também sobre o duelo na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Já nessa semana, lá no interior do Pará, o que a gente pode esperar, por exemplo, da escalação do Guto Ferreira, que pode ter uma dúvida em relação ali ao Vinícius. Quero trazer uma atualização importante sobre ele. Esses serão os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever, aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, vou deixar também a nossa análise do pós-jogo de antes de ontem, do duelo contra o Anápolis lá no Jonas Duarte. Outro recado que quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida aí no seu veículo nesse comecinho de semana por apenas R$11 dos veículos de pequeno porte, O Brasil Lava Rápido tem 5 unidades espalhadas entre Goiânia e também Aparecida, nosso parceiro de longa data aqui do nosso canal. Inclusive você pode fazer outros serviços personalizados, melhores, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais. E chamando também no WhatsApp o 62 992 42 2910, o nosso parceiro aqui do canal. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo na descrição e também você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o meio atacante Danilo Santa Cruz, ainda essa continuidade da sua novela. Muito bom de bola, 27 anos de idade, entretanto com um pré-contrato assinado juntamente ao Rosário Central, que impossibilitou o fechamento dele juntamente com o Goiás, uma eventual punição futura para o clube alviverde. Uma informação importante deste último final de semana, lá do pessoal da Rádio Bandeirantes de Goiânia, do Juliano Moreira, garantindo esta confirmação juntamente em um contato com o seu advogado, do Danilo Santa Cruz, garantindo que ele está 100% livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe. Isso, no caso, a FIFA emitiu um comunicado oficial ao representante do meia, dando ele a permissão e a liberdade de acertar em qualquer outro clube, com qualquer outro clube do futebol mundial, sem sofrer qualquer tipo de sanção ou multas por conta dessa assinatura de contrato. O Goiás quase que cai numa dessa, mas sabendo nesse seu pré-contrato já de última hora, juntamente com o Rosário Central, conseguiu se defender bem. Entretanto, agora ficando à disposição no mercado. Em uma entrevista do seu representante, inclusive o Santa Cruz, ele ficou vários anos no Nacional, lá do Paraguai. Ele jogou profissionalmente de 2018 até 2022 no Nacional. Começou também a sua trajetória por lá também em 2007. E antes disso, havia atuado de 2013 até 2017, no finalzinho do ano, no Libertad, também do Paraguai. Então é um jogador que ele nem tinha empresário, não tinha nem representantes, não tinha essa possibilidade dele deixar, por exemplo, nenhuma das suas equipes. Sempre foi muito tranquilo nessa questão de atuar dentro do seu país e estava feliz no Libertad e também no Nacional. Tanto é que ele voltou a ter um tipo de representante, um empresário ou algo nesse sentido, a partir desse ano de 2023, quando encerrou o seu contrato lá no ano passado no Nacional. Ele nem sequer se tocou o que precisaria de pelo menos algum representante, alguém para colocar ele, por que não, em outro clube mais forte, dentro do cenário sul-americano, mas não, teve apenas esse outro empresário dele, atuando agora brasileiro, inclusive, nesse começo de temporada de 2023, já que um pequeno representante que ele teve no ano passado acabou fazendo todo esse trabalho, essa enroleira todo, juntamente com o Rosário Central da Argentina. Dessa forma, agora sim, ficando 100% livre no mercado, segundo o que disse o empresário do jogador, naquele momento ali mais ou menos no dia 14 de fevereiro, que aconteceu tudo isso, entre o dia 10, dia 11, dia 12 até o dia 15, estendeu essa novela final em relação ao Danilo Santa Cruz e agora volta à tona. O seu empresário brasileiro, ele garantiu lá na Rádio Bandeirantes que se o Goiás ligasse naquele outro momento mesmo para novamente fechar um contrato, já que ele mesmo naquele momento garantiu que não teria problema algum, já fecharia esse contrato definitivo com o Verdão. O Goiás foi muito mais cauteloso, até mesmo para evitar uma punição futura dentro da FIFA. Agora sim, como ele já está 100% livre no mercado, não tem qualquer outro perigo, já que tem esse reconhecimento oficial da FIFA. Eu diria que é um caso parecido, semelhante em relação ao Johnny Lucas. A questão é que o volante não tinha um contrato firmado
com outra equipe para fazer a sua rescisão aqui no futebol brasileiro. No caso do Danilo Santa Cruz, ele precisaria, digamos, apenas dessa confirmação, que ele está sem um pré-contrato no Rosário Central e ficando 100% livre para fechar. Indo agora pelo lado do Goiás, o próprio presidente esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro, ele deu uma entrevista para o pessoal da Rádio Band News. Naquele mesmo dia, né, após essa definição que o Danilo Santa Cruz não iria assinar o contrato, e ele descartou qualquer possibilidade de no futuro, eventualmente ficando livre, né, de qualquer tipo de punição, o Goiás voltar atrás na história e assinar um contrato com o próprio jogador. Isso porque foi uma falta de caráter, já que o Danilo Santa Cruz, apesar de não saber de todos os detalhes, tinha sim assinado esse vínculo juntamente ao Rosário Central, então no mínimo deveria ter comunicado ao Verdão que caso fizesse a inscrição dele mínima, banal, no Campeonato Goiano, poderia, por exemplo, tomar até mesmo 2, 3, 5 anos sem inscrição de jogadores, sem considerar uma multa extraordinária da FIFA. Então foi sim uma situação muito perigosa. A questão é, o que eu avaliaria, acho que essa é a palavra certa, dentro de toda essa situação. O Danilo Santa Cruz, nesse momento, ele tem alguma coisa errada, já provou, tipo, algo contestável dentro da sua atitude, dentro do seu caráter, que possa vir, por exemplo, interferir futuramente aqui no Goiás? Se a única questão, entre aspas, foi essa parte do seu pré-contrato, juntamente ao Rosário Central, por todos esses fatores, eu tentaria considerar. Se ele não tem nenhum tipo de histórico ruim, que a gente, obviamente, como torcedor, não tem como puxar a ficha inteira do meio atacante, ou, por exemplo, dos seus outros representantes atuais. Se ele não tem nenhum tipo de caso mais grave, que pode, por exemplo, deixar o Goiás em uma saia justa, né, daqui até o final do ano, beleza, eu consideraria esta questão. E principalmente fazendo um contrato dentro do previsto, das normas, já que a FIFA nesse momento não tem nenhum tipo de punição. Como eu falei, se foi uma situação que só o pessoal que está dentro do Goiás pode saber isso com total precisão, mas não é uma posição muito fácil de se achar. Inclusive todos os meias atacantes, esse cara de maior criação de jogadas livres no mercado, geralmente tem uma faixa de 30 a 35 anos de idade. Raramente você encontra um bom jogador livre 100% de contrato dentro dessa faixa etária e também de um valor financeiro que já agrada o Verdão e principalmente o Guto Ferreira, que já havia monitorado o jogador desde a época dos anos anteriores, né, quando ele ainda treinava o Bahia, o Ceará e o próprio Coritiba, já era um nome que estava em pauta. Então, Danilo Santa Cruz, eu observaria esses dois pontos. Nesse momento, o Goiás não tem nenhum tipo de punição a tomar caso faça o registro, a contratação do jogador. Na parte de caráter, de definição, será que o Danilo Santa Cruz foi um cara sacana com o Goiás? O Verdão investiu 15 mil apenas nos exames do jogador e ele nem sequer comunicou esse pré-acerto com o Rosário Central. E por parte dos seus representantes, os seus empresários atuais, também puxar essa ficha, né, se vale a pena ou não essa sua contratação, mas como é uma posição que ainda não está definida, o Goiás ainda está no mercado, eu tentaria, como eu posso dizer, não seria engolir um orgulho, porque de fato aconteceu algo errado nessa parada, mas às vezes a gente erra tentando fazer o certo. Então assim, não sei até que ponto vale a pena, né, essa contratação do Danilo Santa Cruz. Como eu falei, se não tivesse nada que pudesse complicar o Goiás daqui para frente, seja na questão jurídica, não é, já que a FIFA liberou, ou na questão de caráter, eu sim buscaria novamente o Danilo Santa Cruz, já que é um mercado mais barato, como no caso lá do Paraguai, apesar de ter uma moeda mais forte, né, do que em relação aqui dos países da América do Sul, querendo ou não, você indo para uma liga maior, mais cara, como é no caso da Liga Brasileira, já é uma compensação financeira interessante para o jogador. Por último, em relação a esse seu pré-contrato com o Rosário Central, o Goiás não tinha como saber desse seu acordo, ele tinha apenas uma carta de intenção, é algo nesse sentido. Ele sim teve a sua assinatura dentro desse combinado com o Rosário Central, mas nos valores estavam um pagamento salarial, né, em dólar, e na hora que ele foi assinar de fato com o Rosário Central no ano passado, estava em pesos argentinos, que obviamente não tem nem como você fazer essa comparação. Não sei se estava em pesos argentinos ou o Guarani paraguaio, né, acho que é a moeda deles lá no Paraguai. Então, um valor que não era o combinado. Dessa forma, a FIFA reconhece, por exemplo, você pode quebrar um desses pré-contratos, caso, por exemplo, tenha uma lesão do jogador, ou ele tenha se colocado em uma situação complicada, né, ou caso policial, ou algo nesse sentido, um rebaixamento da equipe para a segunda divisão, que pode impactar, por exemplo, nas questões financeiras do clube, e vários outros modos, né, que esse pré-contrato pode sim ser rescindido, juntamente às federações. Mas, nessa situação, como eu disse aqui para vocês, do
pré-contrato dele no Rosário Central, já tinha essa questão que poderia sim ser rescindido, já que os valores não eram os mesmos combinados. Mas como ele não comunicou isso ao Goiás e apenas deu um não para o Rosário Central, não apareceu por lá, a Federação Argentina reconhecia ele sim como um jogador do Rosário Central. E aí sim acabou comunicando a CBF, que repassou isso ao Goiás. Um trabalho muito grande, mas como eu falei para vocês, tinha sim essa possibilidade da rescisão do jogador, pelos números não serem os mesmos, né, pré-acordados ainda quando ele defendia o Nacional do Paraguai. Acho que é basicamente isso que a gente tem aqui para trazer sobre as suas situações. Está 100% livre. Outros clubes que procuraram os representantes do Santa Cruz, além do Nacional, obviamente que queria a sua renovação, não teve. O Goiás, o Rosário Central da Argentina, que nesse ano não vai disputar nenhuma competição internacional, e uma equipe também da primeira divisão do futebol da Grécia, onde inclusive ele chegou a viajar para a Grécia para fechar esse contrato e não houve acerto. Então assim, a gente já começa a ver um cenário se repetindo entre duas ocasiões. Enfim, como eu falei para vocês, eu como apenas torcedor, tenho aqui uma notícia aqui, outra lá, mas não tem como saber 100% o que acontece dentro do clube, cada decisão, cada, digamos, atitude, ali dentro, antes desse fechamento de contrato, esse acordo juntamente com a direção esmeraldina. Não tem como eu falar se fecharia ou não, se voltasse atrás e assinaria com Danilo Santa Cruz. Mas pelo menos pelo que a gente sabe até aqui, acho que valeria a pena, muito por conta que ele estava assim animado com essa possibilidade de chegar aqui no futebol brasileiro, e é uma posição muito escassa no elenco do Goiás, apenas o jovem Cauã, carregando esse piano enorme nas costas, e a contratação ainda mais cara. O Goiás colocou até um patamar de 250 mil para achar um outro jogador dessa posição. Na última temporada foram 39 partidas, 12 gols marcados e 3 assistências. Vale lembrar, ele passou em todos os exames médicos que o Goiás investiu lá em São Paulo, fazendo ali com o médico especialista tanto no joelho, no tornozelo, onde ele já teve alguns problemas nas temporadas passadas. Estava 100% fisicamente, ou seja, era só assinar o seu contrato. Passou em tudo, exames cardiológicos e muito mais. Quero saber a sua opinião, se valeria a pena, dentro dessa pesquisa geral da direção esmeraldina, dos conselheiros, enfim, essa assinatura, voltar atrás e fechar com Danilo Santa Cruz. E só para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, quero falar rapidinho sobre o duelo da Copa do Brasil, que o Vinícius está 100% recuperado. Ele saiu um pouco mais cedo, se eu não estiver enganado, mais ou menos com 8, 10 minutos da segunda etapa do duelo contra o Anápolis no Jonas Duarte, mas apenas por um cuidado, uma precaução, acho que é essa a palavra. Não tem nada de grave, de lesão, nada nesse sentido. O Goiás, segundo informações do André Rodrigues, 100% conta com esse titular, que no caso é o Vinícius, e já preparando para essa viagem ainda hoje, lá para Marabá. Amanhã também pretendo trazer outras notícias, e na quarta-feira também o nosso pré e pós-jogo, tomara com a classificação aqui no nosso canal. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Pode deixar o seu comentário, também compartilhar aí com seus amigos esmeraldinos e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar ele aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!